Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 20 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão ouvindo a pregação pela primeira vez e aqueles que todos os dias ouvem. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Eu quero pedir hoje mais uma vez, para aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho de notificações, que você deixe os seus comentários na pregação do dia e principalmente que você compartilhe essa pregação. Eu tenho estado em oração por esse canal, por essa missão, porque o sistema do YouTube está tentando travar de todo jeito. Mas pela fé e pelo poder da oração, nós vamos continuar rompendo, nós vamos continuar firmes e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai continuar levando essa graça de conversão, de transformação e de restauração na vida de muitas pessoas. Por isso, eu conto com todos vocês em nome de Jesus. O Evangelho de hoje, o Senhor vai nos falar de algo tão bonito e que nós, principalmente nesses dias que nós vivemos, nós precisamos muito. Às vezes eu falo com vocês assim, principalmente nos dias que nós vivemos, porque nós vivemos dias difíceis, irmãos. Nós vivemos dias difíceis. Aqueles que querem ser fiéis a Deus estão passando dias de muitas tribulações. Mas nós não podemos desistir. E eu tenho certeza que o mal não vai triunfar sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre a igreja do Senhor. Porque sobre nós está a bênção de Deus e nós somos marcados, selados com o sangue de Jesus. Mas eu falo assim, que para os dias de hoje, justamente porque Jesus ele vai falar daquele povo que criticava tudo e todos. Criticava João Batista pelo jeito que ele vestia, pelo jeito que ele pregava, pelo aquilo que ele comia ou não comia. E veio Jesus e eles criticavam também da mesma forma. Sabe, eram aquelas pessoas que gostavam de achar defeito em tudo. Aquelas pessoas que nunca conseguiam ver ou não queriam ver algo bom na vida daqueles que eram enviados por Deus. E isso acontece muito hoje também. Tem pessoas que têm o prazer de criticar sem nem conhecer. Tem pessoas que têm o prazer de jogar pedra simplesmente por jogar. E nós, como cristãos, nós precisamos pensar muito antes de falar, antes de fazer um comentário, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, na nossa vida. Porque é necessário nós conhecermos. Por isso eu insisto muito com vocês, para que cada um possa procurar conhecer a igreja,
conhecer a história dos mártires, dos santos. E quando nós conhecemos a igreja, quando nós conhecemos a história da igreja, nós vamos nos apaixonando mais pelo Senhor. Por isso que nós não podemos ficar ouvindo tudo que as pessoas falam sem ter certeza se aquilo é verdade ou não. E a nossa base, a nossa fonte de consulta é a igreja, é o catecismo da igreja, é a palavra de Deus. Porque quando nós tiramos conclusões precipitadas, nós corremos muito risco de errar. E quantas vezes nós erramos justamente porque tiramos conclusões daquilo que os outros falaram? Sabe, meu irmão e minha irmã, então hoje eu gostaria de convidar você, não se desespere, não caia nessas armadilhas. Tem pessoas que gostam de espalhar medo, de espalhar terror, sabe? Aquelas notícias impactantes assim, que às vezes as pessoas se desesperam. Ter muito cuidado com aquilo que as pessoas falam com você. Eu já falei em uma pregação aqui. Várias pessoas que ouvem a pregação diária me mandam mensagem. Alguns até desesperados, dizendo: irmão Paulo, uma pessoa falou isso e isso de mim, o que eu faço? Uma pessoa falou que Deus falou para ela que vai acontecer isso e isso comigo, o que eu faço? Eu estou desesperado. E o que eu sempre falo é o que eu procuro fazer. Eu vou na fonte da palavra de Deus, na fonte daquilo que a igreja nos ensina. Porque as pessoas que criticam, as pessoas que jogam pedra, elas muitas vezes não conhecem. E as pessoas que criticavam João Batista, muitos nem ouviam João Batista falar direito. Muitos que jogavam pedra em Jesus, jogavam pedra por inveja, jogavam pedra sem parar para ouvi-lo de verdade, sem abrir o coração para receber a palavra. Assim como pessoas que, por exemplo, criticam a nossa igreja, irmãos de outras denominações. Eu falo irmãos porque eu amo cada um deles. Eu tenho irmãos de sangue que são evangélicos e graças a Deus nós vivemos muito bem. Mas muitos criticam, jogam pedra sem conhecer. É por aquilo que os outros falaram. É por aquilo que alguém falou. E as pessoas às vezes nos condenam sem conhecer. Nos condenam sem nunca ter colocado o pé na igreja. Sem conhecer a igreja de verdade. E isso vale para todos nós. Isso vale para todos. Nós precisamos agir com amor. Agir no amor de Deus. E não como as pessoas que não conhecem a Deus. Sabe, Jesus falava, olha, veio João Batista, ele não comia pão, nem bebia vinho. Vocês falavam que ele estava com um demônio. Pelo comportamento de João Batista, porque João Batista, ele fez um propósito. A sua missão era uma missão dada diretamente pelo Senhor. O jeito de João falar, de vestir, era um jeito de um profeta de Deus. Mas as pessoas o criticavam sem conhecê-lo de verdade. Muitos criticavam somente pela sua veste e pelo que ele comia ou pelo que ele bebia, mas não se deixavam tocar pela palavra de Deus. E aí Jesus fala, vem Jesus, que come e bebe, e as pessoas diziam, ele é um comilão, ele é um beberrão, ele é amigo dos publicanos, ele senta com os pecadores. Essas pessoas são pessoas que têm prazer de criticar, são pessoas que têm prazer de colocar defeito. E é por isso que eu falo muito com vocês também, irmãos e irmãs, para nós darmos valor às pessoas simples. Sabe, porque muitas vezes nós escolhemos um tipo de pessoa,
um tipo de pregador, um tipo de padre, um tipo de cantor católico. E aí, se sair daquele jeito que nós achamos certo, nós já não gostamos de mais nada. Nós, muitas vezes, nos fechamos, ficamos literalmente bitolados e não vemos o amor de Deus e a beleza de Deus nas outras pessoas, nos outros pregadores, nos outros profetas, nos outros padres. Por isso que eu insisto com vocês, para que possamos dar valor ao padre da nossa paróquia, às pessoas simples, porque Deus, Ele usa a todos. Ele usa a todos. Tem pessoas que às vezes gostam daqueles pregadores que falam forte, que pulam. Mas já tem outros que gostam daqueles que falam mais tranquilos. E os dois podem ser usados por Deus. Os dois podem ser usados por Deus. Eu gosto de tal padre. Sabe? E às vezes a pessoa deixa de ir numa missa porque de repente fala assim, eu não gosto da homilia daquele padre. Mas não é assim que nós devemos agir. Porque quando o sacerdote está ali no altar, ele está ali em nome do Senhor, é o próprio Senhor que está ali. E nós devemos então tirar essas coisas do nosso coração, essas coisas de modismo, essas coisas de escolhermos quem nós queremos ouvir e entender que o Senhor, Ele usa a todos. Quando nós nos fechamos, nós agimos como aquelas pessoas que jogavam pedra, que criticavam, que tinham prazer de colocar defeito. E Jesus falava isso para mostrar para eles que o Senhor, Ele age na vida de todos. Assim como o Senhor agia na vida de João Batista, que falava forte, que denunciava. Assim como o Senhor falava poderosamente. E da mesma maneira que Ele falava poderosamente, Ele tratava as pessoas com carinho. Ele tratava as pessoas com amor. Ele se importava com aqueles que não eram notados, com aqueles que não tinham valor. E isso incomodava aqueles que criticavam. Porque Ele dizia que Jesus era amigo dos publicanos e dos pecadores. E sim, porque muitas vezes Jesus falou, eu não vim para o são, eu vim para o doente. Eu vim buscar, salvar aquele que estava perdido. E Jesus veio mesmo. Ele veio para ser amigo dos publicanos, dos pecadores, dos errados. Mas não para se contaminar com o erro. Ele veio para ser amigo daqueles que muitas vezes as pessoas não querem ser amigos. Porque onde Jesus chega, Ele não se contamina com o mal. O contrário, é o mal que se curva diante dele. Onde a luz chega, as trevas se desfazem. E Jesus, Ele agia assim e Ele age assim. Onde Ele coloca os pés, onde Ele entra, tudo se renova, tudo se restaura, tudo se faz novo. E todas as pessoas, os pecadores, as pessoas que eram desprezadas, aqueles que não tinham valor para a sociedade, e aqueles poderosos também, que tinham um desejo de encontrar a verdadeira fé. Jesus, Ele dava atenção para todas as pessoas, para todos, sem distinção. E isso incomodava muitas pessoas, incomodava os fariseus, incomodava os mestres da lei, incomodavam aqueles que não queriam mudar de vida. Isso. E hoje, isso continua acontecendo, irmãos e irmãs. É por isso que nós não devemos julgar. É por isso que nós temos que agir com sabedoria. Quantas vezes nós julgamos a pessoa sem nem conhecê-la? Julgamos pelo que os outros falaram dela. Julgamos pela aparência, sem se aproximar, sem chegar perto, sem conversar.
E a palavra de Deus nos exorta a agir o contrário, a sermos sal na terra e luz nesse mundo, a não desprezar ninguém. E essa palavra hoje é um alerta para cada um de nós. É um alerta mesmo. Vamos valorizar, não vamos nos fechar no nosso mundo, não. Não vamos fazer da nossa fé uma barreira, o contrário. E como o Papa Francisco sempre fala, nós não somos chamados para construir muros, mas nós somos chamados para construir pontes. Essa é a nossa missão, construir pontes para que as pessoas possam vir e assim possam chegar nesse caminho até a eternidade, até a vida eterna. Quando eu lia essa palavra hoje, eu pensava nessas coisas, sabe? Porque, principalmente nas redes sociais, nós vemos tantas acusações, nós vemos tantas pedras que uns jogam nos outros, um cristão ofendendo o outro, um cristão xingando o outro, jogando pedra no outro, e muitas vezes sem conhecer, muitas vezes sem ter esse caminho de oração. E a melhor maneira de nós vivermos a nossa fé é nós começarmos a dar esse exemplo, exemplo de amor, exemplo de fé, sempre sem esconder a verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade. Por isso o Senhor falou, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas nós podemos, dentro da verdade, construir um caminho, mas não um caminho de acusação, não um caminho de condenação, mas um caminho de unidade, um caminho de fé, um caminho de oração. Eu te convido então, vamos fazer isso. Vamos juntos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu quero rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 110. Nós te louvamos, Senhor, porque grandiosas são as suas obras. E dentre todas essas obras, Senhor, eu te louvo, porque nós, seus filhos, os seres humanos, nós somos criados à sua imagem e semelhança. E quando o mundo, quando o pecado quis tirar essa imagem e essa semelhança de cada um de nós, o Senhor Jesus vem, dá a vida por cada um de nós e nos devolve o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. E estamos reunidos em seu nome para te louvar, te bendizer, te adorar. E te agradecemos, Senhor, porque as suas obras são grandiosas. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, é obra do seu amor por cada um de nós. Na beleza e o esplendor dos seus grandes feitos. E a sua justiça, ela permanece para sempre. Nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e clemente. E nos deixou, Senhor, lembrança das suas grandes maravilhas. Nos deixou o testemunho fiel do seu amor por cada um de nós. Porque é o Senhor que dá alimento aos que o temem. E jamais esquece a aliança que o Senhor fez com cada um de nós. É a cada um de nós, é ao seu povo, que o Senhor tem manifestado o seu amor, que o Senhor tem feito por nós maravilhas. Por isso hoje nós te louvamos, nós te glorificamos. E eu te peço, Senhor, nos ajuda a dar um bom testemunho, a ser cristãos de verdade e não ser acusadores. Nos ajuda a construir, Senhor, pontes e não muros, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.